Capítulo 19, o lamento da leoa, a parábola da videira. Bem, logo de cara, vamos entender que a leoa aqui falada, tratada, na verdade, Judá, é o reino de Judá. E a parábola da videira, a videira vai ser aquela repetição da árvore, como sendo também o povo de Deus. Verso 1 diz: E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Quem são os príncipes? O da nobreza, da classe alta. E diz: Quem foi tua mãe? Uma leoa entre leões, deitada, criou os seus filhotes no meio dos leõezinhos. Então a leoa aqui, na verdade, é o feminino do leão. Tu sabe que a tribo de Judá é o leão. Então a leoa quer dizer a nação. 3. E fez crescer um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Esses leõezinhos aqui, esses filhotinhos, são os reis de Judá, que um sucedeu o outro, foi sucedendo a partir de Davi em diante. Só que aqui diz que um leãozinho aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Esse aqui, leãozinho, é o homem que na verdade era o rei de Judá, chamado de Joacás, filho de Josias. Então esse primeiro leãozinho aqui, que devora homens, é porque devorar homens é no sentido de fazer o quê? De usurpar o povo, de maltratar o povo, de transgredir a lei e o povo. 4. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na sua cova, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito, porque Joacás, que também é chamado de Salum, foi o primeiro filho de Josias, que assim que Josias foi morto, ele foi levado cativo para o Egito pelo faraó Neco. Agora versículo 5. Vendo, pois, ela que havia esperado e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. Vamos lá. Quando o Joacás foi para o Egito, Joacás que é o Salum, aí o outro rei entrou no lugar dele. Esse outro rei era o rei Joaquim. E o rei Joaquim é outro leãozinho, porque o rei Joaquim também era filho de Josias. Aí veja bem, aí diz que ele pegou outro filhotinho dele e fez dele um leãozinho. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa. Olha aqui, devorou homens, já percebeu? Sempre que fala devorar homens, é porque usurpou aquilo que era de Deus, maltratou a população. E conheceu os seus palácios e destruiu as suas cidades. E assolou-se a terra e a sua plenitude ao ouvir o seu rugido, que a terra ficou em desespero. Então se ajuntaram contra ele as pessoas das províncias e roda, quer dizer, os vizinhos, as nações vizinhas, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na sua cova. Aí ele foi agarrado. Nesse caso aqui, foi Nabucodonosor. Quer ver no versículo de número 9? E meteram-no em cárcere com ganchos e o levaram ao rei da Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Então, vamos lá. Esses dois filhotinhos, esses dois leõezinhos, são filhos da leoa. A leoa é Judá. A leoa é Judá. O leão é o símbolo da tribo, correto? É o masculino. Então, esse primeiro filhotinho é o rei Joacás, que foi levado para o Egito pelo faraó Neco. E o segundo leãozinho é justamente Joaquim, que foi levado pelo rei de Babilônia, Nabucodonosor, para a Babilônia. 10. Tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. Aí está dizendo o seguinte: a fartura da videira. Mas a videira é equiparada à leoa. Então a leoa e a videira são a mesma coisa. Aí fala que 11. E tinha varas fortes para cedros de dominadores. E elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos. Quer dizer, Jerusalém cresceu muito, Judá cresceu muito. E foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. Quer dizer, o reino de Judá começou a enfraquecer. Foram vários leõezinhos, filhos da leoa, que foram transgredindo, e aí chegaram ao momento da punição. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Isso aqui é cativeiro. Assim como a leoa, aí também a videira. A videira foi arrancada dessa terra e enxertada fora. Cativeiro. 14. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto.
de maneira que não há nela nenhuma vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação e servirá de lamentação. Aqui é bem objetivo. Essa vara dos seus ramos saiu fogo. Aí você vai falar, o que é isso? Foi o último rei. Vai ser, na verdade, a destruição total do reino de Judá. Está lá em Jeremias 52, que é simplesmente o fim. Então não terá mais cetro para dominar, não terá mais rei para dominar. O último rei foi o rei Zedequias. Este foi Ezequiel capítulo 19.